Desfiz de uma amizade de 15 anos e fica nesse vídeo até o final para você saber o motivo que fez com que essa amizade tivesse sido desfeita e como você não fazer para não acontecer o mesmo com alguma amizade sua, beleza? Então deixa o dedo já no like porque nos próximos minutos a gente vai estar entrando aqui numa experiência real que aconteceu comigo e como você pode evitar fazer o mesmo, beleza? Vamos lá. De fato, eu tinha uma amizade de infância, amizade tipo de mais de 15 anos, que eu conheci no ensino fundamental. Né? A gente estudou na mesma escola, ali no sexto, sétimo, oitavo ano e tal, na escola. E, cara, a verdade é que quando a gente está naquele período ali de escola, a gente criou ali uma certa amizade, mas a gente ainda se bicava muito, sabe? A gente não era aquele amigo muito compatível, não. A gente era um amigo meio assim, de vez em quando a gente se arengava, tinha uma treta, uma ladainha, alguma coisa um com o outro, né? E passou-se o tempo, né? Ensino médio eu fui para uma escola de ensino integral, ou seja, curso técnico, né? Você passava o dia, entrava de manhã e saía às 5 da tarde. Então, meio que no ensino médio a gente deu uma afastada ali, conversava pelas redes sociais, se via de vez em quando, né? A gente nunca foi uma amizade de ter que todo dia mandar uma mensagem de bom dia, todo dia, aí, como é que tá? Ei, vamos se ver todo dia. Não, a gente nunca foi desse, eu nunca gostei de ter amizades assim, beleza? Nunca foi esse negócio pegajoso e tal, não curto muito. E aí a gente era compatível nisso porque ele também meio que ele não tinha essa questão, esse negócio, né? A gente era meio que lobos solitários, beleza? E quando a gente foi se unir mesmo, né? Quando a gente veio estreitar mais a amizade, ter mais experiências, né? Compartilhar mais a vida um com o outro, né? Ajudar um ao outro, beleza? A gente foi mais quando eu saí do ensino médio. Inclusive, ele foi padrinho do meu casamento, cara. Ele foi padrinho do meu casamento. Na época, eu tava numa fase crente, né? Eu era crente, tava casando na igreja evangélica, né? E eu era diácono já, cara. Era diácono, existia um cargo alto lá na igreja, né? E ele, cara, tava na gandaia, nos carnaval da vida. E quando eu chamei ele, era próximo de fevereiro, era pós-carnaval, né? E ele pintou os cabelos, cara. E mesmo cortando, não saiu todo as mechas, as luzes, o louro que ele tinha feito, né? E ele chegou lá, foi o único, todo mundo formal assim, comportado, né? E ele com os cabelos louros e tal, a madrinha era uma amiga da minha ex-esposa, enfim. Foi bem engraçado até, cara. Mas, o que é que eu quero dizer com isso? Foi nessa época que a gente foi estreitando os laços. Ele vinha pra Natal, vamos lá, festas comemorativas em ambiente familiar, que é fechado ali pro ciclo familiar, né? Pois eu considerava ele o meu melhor amigo, né, um irmão de fato, e aí minha família também considerava ele um bom rapaz para me ter amizade, então eles apoiavam em Natal, Réveillon já teve de passar também comigo e a minha família, né? E qual foi o estopim? O que foi que aconteceu para que a amizade tivesse chegado ao ponto de ser desfeita? Vamos lá. Quando a gente começou, anos e anos depois de eu ter me separado, e a gente estava com os laços, né, a relação bem estreita, principalmente depois que eu me separei, né? Ele estava solteiro também na época, então a gente saía bastante, conversava bastante, enfim. E aí, qual foi a questão, cara? Eu sempre trabalhei, né? CLT, sempre empreendi, fazia uma coisa e outra. E ele era meio travado, sabe? Ele tinha dificuldade de arrumar e quando arrumava tinha dificuldade de ficar nos trampos, né? Cheguei a indicar para trabalho e tal, não deu certo e blá e tal. E aí chegou um momento em que ele começou a trabalhar também na mesma empresa em que eu estava trabalhando, né?
consegui uma vaga boa, cara, de almoxarifado, trabalhava no ar-condicionado e tudo. Nem eu mesmo trabalhava no ar-condicionado. Eu tinha outro tipo de serviço, não vou aprofundar muito para que as pessoas podem até depois desse vídeo, né, as pessoas assimilarem quem é. E não é essa a intenção. É só de mostrar a situação que aconteceu, beleza? E aí pronto. Começou e tal, a trabalhar, começou a ganhar melhor e tal. E aí queria pegar uma motinha e tal, um transporte. Ele nunca teve um transporte toda vez que a gente saía. Aí ou a gente ia no. Teve uma época que eu tava com carro, né? Então ou a gente ia de carro ou na minha moto e tal. E ele queria, às vezes ele pedia minha moto emprestada para levar uma gata na saída, no encontro e tal, e aí eu emprestava, só que às vezes não dava, e é bem paia, né, cara? Mano, a melhor coisa é você ter as suas próprias coisas, sua própria casa, sua própria moto, seu próprio carro, entendeu? E aí ele, pronto, vamos lá, vai cá e tal, aí tava em dúvida, e como eu já tinha um pouco mais de experiência nessa questão de transporte e tal, eu dava muito conselho para ele. Beleza? Eu gostava muito de ajudar porque eu gostava da pessoa e eu sou aquela pessoa que gosto de ajudar as pessoas que estão ao meu redor e que eu crio um vínculo ali, um afeto, né? Uma amizade, um bem-querer. Eu sou aquela pessoa que gosta de aconselhar e ajudar, beleza? E aí ajudei, cara, fez um ótimo negócio, pegou uma moto e tal. E aí o tempo passou. E aí, cara, eu entrei num relacionamento, né? Comecei a namorar. Eu acredito que a partir daí, meio que a nossa relação, a nossa amizade, ela entrou numa nova fase, beleza? Eu não acredito que isso tenha sido tenha influenciado, não, cara, porque ele gostava bastante, né, também da minha namorada também não tinha nada contra ele, gostava também dele, respeitava nossa amizade, então acredito que não. Mas quando eu comecei a namorar, eu comecei a sair menos, né? Eu comecei a não frequentar a festa que a gente frequentava e tal. Eu comecei a ter outros planos. Eu comecei a ver esses gastos que eu tinha antes como gastos nesse momento irrisório, né? Gastos que eu não queria ter. Porque assim, eu não sei vocês, cara, mas na minha época, falando por mim, quando eu ia em festinha, balada e tal, uma night assim, eu não ia para me divertir, me distrair e tal, eu ia para ver se eu conhecia alguém interessante, cara, para me ficar, né, para me conversar e tal, eu ia nessa intenção. E quando eu tava namorando em um relacionamento, agora não tinha mais por que eu estar nesse tipo de evento, né, de coisa e tal, enfim. E aí, o que aconteceu? Ele também conheceu uma pessoa e começou a namorar, né? Só que eu gostava, cara, da pessoa, da namorada dele e tal. Só que no início da relação, depois a relação foi se tornando altamente tóxica e altamente singular. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Tudo só estava bom, só podia ficar bom para pessoa, a namorada dele. E para ele sempre tinha que sacrificar uma coisa, sempre tinha que ver isso, aquilo, outro e tal. E cara, a gente conversava muito, passava horas e horas conversando aqui em casa. Eu chamava ele para cá, para casa depois do trabalho e tal. E a gente conversava bastante, né? Trocava muita ideia. E eu vi que ele estava se contradizendo, cara. Para continuar naquela relação, ele estava se autocontradizendo. Aquilo que a gente concordava, os princípios que a gente concordava antes, né? Ele já estava discordando. Por quê? Porque ele estava querendo se encaixar no quadrado que estava se tornando aquela relação para ele, né? E, cara, eu falava assim, amortizava a situação e tal, mas mano, quando a pessoa tá cegamente apaixonada, ou então até mesmo no nível de depender ali, o início de desenvolver uma dependência emocional por outra pessoa, cara, é muito difícil. Você pode ser o melhor amigo da pessoa, às vezes a pessoa não escuta nem a própria mãe que o pariu, quanto mais um amigo, né? E eu via, cara, que aquilo não estava fazendo bem a ele. E ele também sabia disso.
só que ele não conseguia largar. Ele não conseguia soltar a corda, ele não conseguia soltar a mão. E ele dizia isso nas nossas conversas, cara. Isso me entristecia muito, cara. Me deixava muito abatido, muito triste. Por quê? Porque eu sabia qual era a atitude que ele devia tomar para que a vida dele mudasse, para que ele não estivesse, ele não precisava estar vivendo aquilo. Um rapaz novo e tal, bem parecido. E, cara, ele queria. Eu não vou estreitar mais para não, né? Senão vai acabar deixando bem na cara de quem se trata. Mas assim, tudo estava se encaminhando, tinha muita coisa se encaminhando para que aquilo não fosse dar certo e que ele fosse sofrer bastante. Para não ficar muito vago, vou dar um exemplo bem claro, né? Ele me disse que ela tinha um ex-esquema, um ex-ficante e tal, que trabalhava de taxista, né? E eles iam para um evento receber premiação. Vocês se lembram, na cidade pequena, não sei se vocês onde moram tem essa questão, né? Mas aqui na cidade pequena tem aquelas premiações que se dá aos empreendedores, né? Ou seja, melhores do ano, né? Ah, melhor pizzaria do ano, melhor estúdio de tatuagem do ano, melhor não sei o que do ano, tal. E a pessoa foi receber esse prêmio, chamou ele, né? Meu amigo, para acompanhar ela nesse momento, né? Beleza. E ele já tinha tido a conversa com ela, porque ele tinha meio que umas inseguranças quanto a esse relacionamento. E isso aí é outro assunto, um negócio bem mais profundo, mas essas inseguranças dele era justificada pelas ações dela. E eu vou te dar um exemplo, você vai deixar nos comentários se eu tenho ou não tenho razão. Ele já tinha deixado claro para ela como é ex-ficante e tal, e ele ainda tinha um negócio de curtir foto, manter ali o negócio, a chama acesa. Ele disse assim, ó, não me leve a mal, mas corta o laço. Você não tá num relacionamento comigo? Então corta os laços, corta as forças, beleza? E o cara trabalha de taxista, então caso precise de taxista, é só pedir outro taxista. Não vai pedir justamente o carro, entrar no carro do cara que o cara disse que tem ciúme, que teve um peguete ali no passado. E aí o que foi que ele disse? Cara, ele chegou primeiro no evento, ela se atrasou porque estava se arrumando, assim foi o que ele falou. Beleza? E quando ela chegou no evento para receber a premiação onde o namorado dela, meu amigo, estava esperando, ela chegou no táxi do cara. Ela chegou com ele. Com ele. Ele ficou puto e tal. E a justificativa é porque eu não tinha número de outro táxi, não sei o que. Mano. Enfim. Entenda aí, deixa nos comentários se eu tenho ou não tenho razão. Se isso é se isso é ou não é normal na cabeça de vocês. Beleza? Era esse o ponto. E eu tava vendo isso acontecer e tal. E ele tentando insistir em ficar num barco furado, em remendar um barco que já não tinha mais jeito, que claramente só ele estava remando para frente. E aí ele, bem mal, cara, ele chorava e tal, ele chegou numa fase bem mal mesmo. E aí ele chegou para mim e disse assim, eu preciso fazer outra coisa. Por quê? Porque o centro da minha vida hoje em dia, tá girando em torno dessa relação dessa pessoa. Então eu tenho que fazer outra coisa para mim poder me distrair, para mim poder focar ali minhas energias, meu tempo, não ficar querendo conversar direto com a pessoa. De fato ele estava meio que sufocando, cara, a pessoa, mas isso era uma dependência emocional que ele desenvolveu, né, pela pessoa, e é foda, cara. E aí ele disse, cara, eu tô querendo aí, eu tô vendo que o digital é o futuro e eu quero fazer uma renda extra, fazer alguma coisa e tal, e blá e tal. E eu tava com uns projetos, cara, na época, isso foi em 2021, 2022, eu estava querendo fazer tipo um podcast local de notícias daqui da própria cidade, para ganhar aqui o engajamento do público da própria cidade e depois ir expandindo, né, fazendo outro tipo de notícia e tal. E aí ele, de cara, não, vamos fazer, vamos pra cima, não sei o que e tal, aquela coisa toda, vamos comprar um microfone, vamos ver. Aí a gente fez e tal, 1 episódio, 2 episódios, só que eu falei pra ele, cara, eu não posso ficar, assumir isso tudo sozinho. Você vai ter que me ajudar em alguma coisa. Por quê? Porque eu já tinha meus projetos
que a minha vida já estava andando, eu já tinha meus próprios projetos, entendeu? Eu tinha canal de React, tinha canal aqui do estúdio, tava querendo fazer o negócio acontecer aqui no YouTube, né? Então eu já tinha uma demanda ali. E aí ele, não, beleza, vou te ajudar e tal, só que ele não tinha notebook, ele não tinha um bom celular para gravar ou para trabalhar através desse celular. Então eu disse a ele, cara, então vai pelo menos, tu vai ter que pesquisar as notícias, as nossas pautas. Então tu vai ter que, já que tu não tem isso, eu vou editar os vídeos, eu crio o canal, faço thumbnail, né, faço o título, uso upload e tal. Então tu vai procurar as pautas, os assuntos, né? Aí, beleza. Eu não sei o que foi que aconteceu no meio termo disso, né? Entre uma ação e outra, entre essa conversa e outra. Só que, pelo que me parece, cara, ele caiu, ele se auto-sabotou e focou de novo a sua vida em volta da relação e da pessoa em que ele estava querendo conquistar novamente. E aí o que foi que aconteceu? A gente conversando ainda, a gente estava de boa, eu não estava pressionando tanto ele e tal, mas foi o que aconteceu. A gente foi em um certo local e tal, e ele me disse que ele ia fazer uma coisa, né? E quando eu ouvi aquilo, foi meio que, porra, ele agora, tipo, ele perdeu a mão totalmente, ele não sabe onde está se metendo, ele está fazendo de tudo para reconquistar e claramente não ia dar certo. Foi o que ele disse aqui para mim, cara, eu já comprei passagens para a gente ir para São Paulo, viajar e visitar a família dela, que desde quando ela me conheceu ela disse que tinha saudade e vontade de visitar. Então, assim, eu parcelei aqui no cartão, eu tenho crédito agora no cartão e parcelei e a gente vamos fazer esse passeio. Ali no momento, puta merda. Mas aí qual foi a minha reação? Entendi, né? Eu digo, cara, já que você tá pensando que isso vai ser bom para vocês, o que eu posso dizer para você é aproveite bem, curta a viagem, porque ele também nunca tinha viajado de avião, então ia ser uma experiência massa para ele também, né? Quando ele retornou, a gente conversando e tal, ele dizendo, pô, experiência massa, foi muito bom e tal, aquela coisa toda e tal. E aí, nesse momento, ele já se iludiu novamente e botou a relação dele no foco da vida dele, né? No foco da vida dele. E o que foi que aconteceu? Cara, novamente voltou para aquele limbo de novo. Ele ficou uma pessoa depressiva, angustiada de novo, porque a pessoa não dava atenção para ele, não estava querendo mais sair. Todo dia com ele era só uma vez no final de semana. E não tava tipo, ele mandava uma mensagem de manhã, ela ia responder de tardezinha. Entendeu? Voltou para a fase de ficante novamente, de peguete novamente, né? Sendo que eles já estavam numa relação séria, inclusive uma família já conhecia a família do outro, enfim. E aí, pronto. Aí eu fui e disse, e aí, cara, querendo reagir, né? Fazer alguma coisa, mudar ali algum parâmetro para que ele pudesse reagir, enxergar o caminho que a vida dele estava tomando, né? E aí eu disse, e aí, vamos procura as pautas, bora gravar e tal. Aí ele, não sei o que, macho, não tá dando no momento, eu tô assim, eu não tenho cabeça pra isso. Aí, cara, foi um momento que eu também meio que, foda-se, eu não tô mais, não vou mais ficar nessa e tal. Se quer ficar do jeito que tá, cara, já tava cansado, mano, já era meses, se não um ano. Que eu passei conversando, falando, mostrando, cara, que isso não tem futuro, não vai dar certo. Aí eu peguei e disse pra ele, mano, então, sinceramente, não vai dar certo a gente trabalhar junto, não. Enquanto tu só quiser saber desse teu relacionamento, dessa mulher, as coisas na tua vida não vão andar. Essa foi a última mensagem que eu mandei pra ele. Ele não respondeu a mensagem. Já me viu, né, em 2 Réveillon, porque isso já faz 2 anos, acho que foi em de 2022 para 2023, beleza? E aí já me viu em Réveillon, abraça, né, fala que independente de qualquer coisa, quer o meu bem, assim como eu também quero o bem dele, beleza? Mas, assim, a amizade, cara, foi desfeita ali, toda a conexão ali que a gente tinha através da amizade foi desfeita.
devido àquilo. E a conclusão que eu chego através dessa experiência que eu quero deixar para você é, cara, se você tem uma amizade de infância, uma amizade de colegial de 15, 20, 25 anos, às vezes você vai ter que fazer o papel de quem escuta. Você vai ter que fazer companhia, mas você não vai poder se envolver e se meter e muito menos dar conselho ou pitaco na vida daquela pessoa, se você quiser manter essa amizade para sempre. Beleza? Eu já passei por outra experiência, meio que tipo isso, de eu tinha um parceiro ali, um amigo e tal, e eu descobri que a namorada dele estava traindo ele. Falei pra ele porque eu gosto da pessoa, gostava da pessoa, né, até hoje. E aí, cara, assim assado, ele foi confrontar ela, disse que era verdade. Eles meio que tiveram aquela, né, aquele embate ali, aquela DR, e depois voltaram. Hoje em dia ele fala comigo e tal, me cumprimenta, só que, cara, até hoje ele lembra daquele episódio e a amizade também já não foi a mesma. E do mesmo jeito aconteceu, eu não me meti na relação, mas não me meti, mas já me metendo, né? Porque eu falei, cara, enquanto tiver nessa, as coisas não vai andar, não vai dar pra gente trabalhar junto. E eu não sei como foi que ele entendeu, mas simplesmente não respondeu e a amizade ali foi desfeita. Resultado disso, logo depois, semanas ou meses depois que ele voltou dessa viagem, a relação acabou, ela terminou de fato, ela teve coragem, vergonha e dignidade de terminar a relação, né? Porque claramente ele estava dependente emocional, não ia conseguir fazer isso. Ela foi e fez, né? Foi o ato que ela fez que me fez mais ter admiração e respeito por ela, porque era para ela ter feito e ela ainda foi segurando um tempo, né? E aí liberou ele para viver, né? Hoje em dia a gente, cara, não tem relação, ele não vem aqui mais em casa e tal. E quem sabe, se esse vídeo não estourar, pegar muita visualização, ele também vê YouTube, né? Ele também assiste YouTube. Quem sabe, se esse vídeo não chegar até ele, né? Quero que saiba que eu, né, gosto muito da pessoa, gosto muito dele e, cara, aceitaria tranquilamente a gente conversar, sentar para conversar, para ele falar o ponto dele, eu expressar o meu ponto e a gente chegar ali num senso comum, né? A gente chegar ali em um acordo, quem sabe até voltar à amizade, não sei se como antes, né? Pois a gente também é adulto, o tempo passa, as coisas mudam, beleza? Mas é isso. Deixa aí nos comentários, eu quero saber tua opinião. O que é que você achou disso tudo? Você achou que eu fui errado, eu não entendi o momento em que ele estava passando ali de dependência, eu tinha que ficar ali só fazendo ouvido de mercador, ouvindo a questão, ouvindo toda a situação, fazendo companhia e deixar o tempo passar, porque eu sabia que a relação ia acabar. Sabia, só era questão de tempo, né? E aí se eu tivesse tido paciência, talvez não tivesse acontecido isso. Mas, cara, eu não tive sangue no olho, sangue de barata, de ver aquele sofrimento, aquela situação e fazer, foda-se, vou deixar aí rolar até onde ele aguentar. Não tive. E minha única interferência foi essa, cara. Então, deixa aí nos comentários o que é que você faria nessa situação. Você acha que eu mosquei, ele que moscou? Deixa aí pra mim saber, beleza? Não esquece de também deixar o like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar a notificação para sempre que a gente postar vídeo diário você esteja recebendo. Tranquilo? Muito obrigado por me assistir até aqui, pela sua audiência. Fiquem com Deus e valeu!